Depois de uma longa espera, One Punch Man finalmente voltou com sua terceira temporada. E o primeiro episódio, intitulado The Strategy Meeting, chega abrindo as portas para o que promete ser um dos arcos mais intensos de toda a série. O episódio começa com um clima de tensão crescente dentro da Associação dos Heróis. O sequestro do filho de um dos principais patrocinadores abala a reputação da organização e mostra que a ameaça da Associação dos Monstros está mais viva do que nunca. As reuniões se tornam urgentes, os heróis de classe alta são convocados e a sensação de que algo gigantesco está prestes a acontecer toma conta do ambiente. Enquanto isso, o episódio faz questão de destacar a ausência de Saitama do centro das atenções. Ele aparece em cenas mais contidas, introspectivas, deixando claro que, embora ainda seja o homem mais forte do mundo, o foco agora é o movimento ao redor dele. É curioso ver como o anime escolhe trabalhar o herói de forma quase silenciosa, um contraste com o caos e a grandiosidade dos outros personagens. Fubuki, por sua vez, tenta manter seu grupo Blizzard unido e começa a perceber que o conflito que se aproxima pode ser muito maior do que qualquer disputa interna. Ela tenta mais uma vez se aproximar de Saitama, mas o herói permanece alheio às tramas políticas e hierárquicas do mundo dos heróis, mantendo aquele olhar despretensioso que contrasta com o desespero dos demais. O episódio também nos leva ao subterrâneo, onde Garou desperta. Ferido, mas ainda cheio de ódio e determinação, ele se depara com figuras da Associação dos Monstros que o observam atentamente. O clima aqui é sômbrio, o tipo de atmosfera que lembra que One Punch Man não é apenas sobre força descomunal, mas também sobre monstros que carregam ideais distorcidos de justiça e poder. Com um ritmo mais lento e carregado de diálogo, The Strategy Meeting serve como respiro antes da tempestade. Ele prepara o terreno para a guerra entre heróis e monstros, reacende a chama de personagens queridos e nos lembra que mesmo quando Saitama está em segundo plano, o mundo ao redor dele continua em colapso. No fim, fica aquela sensação de que o que vimos até agora foi apenas o prelúdio de algo muito maior. Garou está de volta ao tabuleiro. A Associação dos Monstros se move nas sombras, e os heróis começam a perceber que talvez dessa vez, nem mesmo o soco de um homem só seja suficiente para conter o que está por vir. A animação desse episódio foi alvo de debate. Muitos fãs elogiaram o visual detalhado dos personagens e a direção de arte mais sombria, enquanto outros sentiram falta da fluidez explosiva que marcou os melhores momentos da primeira temporada. Ainda assim, o episódio cumpre bem o papel de reintroduzir o universo e posicionar as peças do tabuleiro para o conflito que vem aí. Garou, o caçador de heróis, e os monstros dentro de nós. No segundo episódio da terceira temporada de One Punch Man, o foco sobre Garou se intensifica, não apenas como antagonista, mas como uma figura profundamente trágica. Ele não é o típico vilão. Garou é um espelho distorcido da própria sociedade de heróis que ele combate. Por trás de sua força brutal e de sua fama como caçador de heróis, está um garoto que cresceu vendo o mundo favorecer sempre os mesmos lados. O forte contra o fraco, o herói contra o monstro. E em sua mente, os monstros talvez nunca tenham tido a chance de contar suas histórias. Garou se pergunta, por que o herói é sempre o certo? Por que vilões precisam ser derrotados, sem que ninguém os ouça? Ele desafia não apenas a força dos heróis, mas também as fundações morais dessa sociedade aparentemente justa. Neste episódio vemos isso com mais clareza. Ele não mata por prazer. Ele não destrói por maldade. Ele luta para provar que mesmo aqueles chamados de monstros podem ter valor, podem ser mais humanos do que os próprios heróis, muitos dos quais são arrogantes, corruptos ou sedentos por fama. Mas Garou também está em conflito interno. Quanto mais ele se aproxima da monstruosidade, mais ele se distancia da própria humanidade que pretende defender. Ele quer ser o monstro ideal para abrir os olhos do mundo, mas aos poucos vai percebendo que talvez esteja se perdendo no próprio caminho. Esse dilema moral, essa linha tênue entre idealismo e destruição, é o que torna Garou tão fascinante. Ele não quer dominar o mundo, ele quer mudá-lo, mas para isso escolheu se tornar aquilo que o mundo odeia. E é aí que mora sua tragédia. Neste episódio, One Punch Man nos lembra que nem todo inimigo é um vilão, e que às vezes os monstros mais perigosos não são aqueles com garras ou presas, mas as ideias que nascem quando o mundo fecha os olhos para a dor dos outros. Garou não é apenas um oponente,
Ele é uma pergunta desconfortável que nenhum herói quer responder. E se os monstros não forem tão diferentes de nós? O episódio 3 de One Punch Man retoma a tensão crescente entre heróis e monstros, mergulhando mais fundo nos dilemas internos de Garou e nas interações entre os membros da Associação de Heróis. A trama se inicia com Garou enfrentando o Royal Reaper e o Insect God, dois monstros formidáveis que testam seus limites. A batalha é intensa, mas Garou, com sua habilidade e determinação, consegue superá-los, mostrando sua evolução como combatente. Enquanto isso, Saitama, conhecido como Careca com Capa, continua sua rotina cotidiana, alheio aos grandes eventos que acontecem ao seu redor. Sua interação com Fubuki traz momentos de humor, mas também destaca a disparidade entre seu poder e os desafios enfrentados pelos outros heróis. A Associação de Heróis, por sua vez, lida com questões internas e externas, tentando se reorganizar e lidar com as ameaças crescentes. Personagens como Bang e Genos têm seus momentos de destaque, mostrando suas habilidades e preocupações com a situação atual. O episódio também aprofunda a relação entre Garou e Kuseno, revelando mais sobre o passado do herói e suas motivações. Essa dinâmica adiciona uma camada emocional à narrativa, mostrando que Garou não é apenas um vilão, mas um personagem complexo com suas próprias razões e conflitos internos. O episódio termina com um gancho intrigante, sugerindo que Garou está longe de ser derrotado e que novas ameaças estão por vir, deixando os fãs ansiosos pelo próximo capítulo. Em termos de animação, o episódio apresenta melhorias em relação aos anteriores, com lutas mais fluidas e cenas de ação bem coreografadas. No entanto, ainda há críticas quanto à qualidade geral da animação, com alguns fãs expressando preocupações sobre a consistência visual da temporada. Inclusive, nós estamos muito insatisfeitos com a atual obra, pois os animadores estão destruindo tudo que One e Murata fizeram no mangá, com um trabalho que não merece nenhum elogio e todas as críticas. O episódio 4 da terceira temporada de One Punch Man, intitulado S-Class Heroes Prepare for War, começa com um clima pesado, denso, daqueles que a gente sente o perigo no ar. A tensão é constante e o foco principal está em Garou, mas em vez de cair, ele desperta. É como se o próprio ódio e a vontade de lutar o ressuscitassem. Suas feridas se fecham, a pele ganha um tom sombrio e a aura que o envolve se torna algo quase monstruoso. Garou está mudando. Ele já não é apenas um humano com força absurda, é algo além disso, algo que começa a desafiar até as leis da natureza. Enquanto essa transformação acontece, a Associação de Heróis se prepara para o pior. No alto de um prédio fortificado, todos os heróis de classe S são convocados para uma reunião de emergência. A mesa está cheia, nomes lendários, rostos conhecidos e aquela tensão de quem sabe que uma guerra está prestes a explodir. O jovem gênio Child Emperor assume a dianteira, analisando dados sobre a base da Monster Association. Do outro lado da mesa, Genos e Bang aparecem em destaque, cada um carregando seu próprio fardo e propósito. Bang está dividido entre o dever de deter seu antigo discípulo e o medo de ter criado um monstro que ele mesmo não pode parar. Entre as discussões sérias e planos táticos, a narrativa corta para algo completamente diferente. E é aí que entra o charme típico de One Punch Man. No apartamento de Saitama, o herói careca mais poderoso e mais despretensioso do mundo, o clima é outro. Ele e alguns colegas estão reunidos num jantar improvisado, comendo um hot pot simples, mas cheio de risadas e conversas aleatórias. É um momento de respiro, leve e até engraçado. Mas o contraste é proposital. Enquanto os outros heróis se preocupam com o destino da humanidade, Saitama parece estar vivendo em outro mundo, alheio a toda a tensão. E ainda assim, a presença dele é o ponto de equilíbrio da história. Essa tranquilidade não dura muito. As cenas voltam para Garou e aí o ritmo acelera de novo. Ele invade o território da Monster Association, atravessando hordas de criaturas grotescas com golpes precisos e brutais. Cada movimento é uma mistura de técnica e instinto puro. Em meio ao caos, Garou encontra uma criança, a mesma que ele havia prometido proteger antes, e decide resgatá-la, mesmo sendo considerado um vilão. É nesse momento que a série mostra a verdadeira complexidade do personagem. Ele é chamado de monstro, mas suas ações são, em essência, humanas. Logo em seguida, acontece uma das lutas mais intensas do episódio. Garou enfrenta Royal Reaper, um assassino sádico que vive apenas para espalhar sangue. A batalha é rápida, mas marcante.
Garou o derrota com um golpe devastador, e o silêncio que se segue parece simbolizar o fim de uma parte dele mesmo. Não há celebração, nem glória. Só a sensação de que o herói e o monstro agora coexistem dentro da mesma pessoa. O episódio termina num tom de preparação. A Associação dos Heróis está se organizando, a Monster Association se fortalece, e Garou se torna uma peça imprevisível no meio dessa guerra. Saitama, por outro lado, continua no seu ritmo tranquilo, alheio ao caos que o cerca. Mas a gente sabe, quando ele decidir agir, tudo vai mudar de novo. Com um visual mais polido e direção mais cinematográfica, esse episódio mostra que One Punch Man está reacendendo sua força. É o tipo de capítulo que não explode em ação o tempo todo, mas prepara o terreno para algo gigantesco. O prelúdio de uma guerra que vai colocar heróis e monstros frente a frente em um dos maiores arcos da série.